Quem é LIDE transforma. O LIDE apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LIDE inova. O LIDE ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LIDE educa. O LIDE colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LIDE conecta. O LIDE promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LIDE conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LIDE participa. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma edição do LIDE Live Rio Grande do Sul. Gostaria de Rio Grande do Sul, convidados, imprensa, para esta nossa mais uma edição, agradecendo a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, que é nossa parceira em todo esse circuito de lives e temas importantes que impactem o cenário do nosso Estado. E para falar sobre um tema que também é muito relevante e muito atual, falaremos hoje sobre os cenários e as perspectivas da Secretaria Extraordinária de Parcerias para o Desenvolvimento da Infraestrutura Pública. E recebemos hoje o secretário extraordinário de Parcerias do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato. Leonardo é economista, graduado com laurea acadêmica outorgada pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem trajetória de quase 15 anos no serviço público. Em 2006, ingressou na Secretaria Estadual de Planejamento. No ano seguinte, foi admitido em concurso público como auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. Em 2015 e 2016, atuou como subsecretário do Tesouro do Estado. Antes de voltar ao Executivo Estadual, foi secretário da Fazenda de Porto Alegre, de janeiro de 2017 até abril de 2020, quando passou a ser assessor do secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. Tem pós-graduação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Administração Pública Eficaz, e pela George Washington University, Theory and Operation of a Modern National Economy. Secretário Busato, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco. É uma satisfação poder recebê-los e falarmos sobre esse tema tão atual e tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado, que é as perspectivas para o desenvolvimento da infraestrutura pública. A palavra está contigo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos que nos assistem. É muito importante esse debate, essa apresentação, Eduardo, porque nós, como governo, né, o governador Eduardo Leite, o governo, a gente acredita muito nesse processo de desestatização, os processos de privatização, de concessão para a iniciativa privada, para alavancar a infraestrutura pública. Então, a gente sabe que o Estado brasileiro, de um modo geral, ele é um Estado que está com extremas dificuldades fiscais, não tem capacidade de investimento, isso prejudica sobremaneira toda a infraestrutura pública, econômica, social. Então, essa é a linha que a gente tem adotado, e a gente acredita muito nesses projetos. A Secretaria de Parcerias, a qual eu estou à frente desde janeiro, substituiu o antigo secretário, meu amigo Bruno Vanuzzi, que é conhecido de alguns de vocês. A gente está dando andamento a essa carteira de projetos. É uma carteira vasta, com vários tipos de projetos, praticamente todos eles versando sobre infraestrutura, e que nem eu brinco, é para todos os gostos e tem para todos os bolsos também. Então, a minha ideia aqui é fazer um grande overview aqui em relação aos projetos, tanto de privatizações quanto de concessões e parcerias público-privadas, para quem nos assiste aqui alinhar um pouco, né, o entendimento de todos e depois abrir o debate, que é o mais importante aqui, para detalhar eventualmente algum projeto ou falar conceitualmente sobre a questão das parcerias.
Eu vou aqui tentar, se a gente nessa eu não errar aqui o compartilhamento, e vocês me corrijam se não estiverem olhando. Vocês já enxergam aqui o meu PowerPoint? Não? Enxergamos. Eu acho que assim fica... Tá ok. Então, eu vou tentar fazer um grande... Eu prometo ser rápido, né? Porque o nosso tempo aqui é curto e o importante é o debate e não aqui a apresentação, mas acho que é importante esse alinhamento. Então, eu, como secretário extraordinário de parcerias, a gente lidera um programa do governo do estado chamado RS Parcerias. Esse RS Parcerias é o programa que abarca aí no seu guarda-chuva todos os processos de privatização e concessão do estado do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem um breve diagnóstico, um overview aqui do cenário do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou passar um pouco aqui, porque a gente está falando com gente da aldeia aqui de casa, né? Mas é importante aqui, quando a gente faz a venda desses projetos, dar uma situada em quem nos ouve e nos vê sobre a localização estratégica, a importância Secretário, econômica. Só para lhe dizer, temos gente de todo o Brasil assistindo, então pode... Ótimo, então vou fazer um grande apanhado. Então, o Rio Grande do Sul ele tem uma posição estratégica, ele está no sul do Brasil, no centro do Mercosul, em que pesa as dificuldades que a gente conhece aqui do Mercosul, mas ele é um estado que está, do ponto de vista geográfico, central na América do Sul, no Mercosul. Ele tem, no seu raio de 1.500 quilômetros da capital, 70% do PIB do continente, tem uma malha de infraestrutura, ele é a quarta economia do Brasil, né? Representa 6,5% do PIB nacional e o quinto maior PIB per capita. Recentemente anunciado aqui um crescimento significativo do PIB do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre, muito acima da média nacional, claro, puxado pela agropecuária, setor agropecuário, que responde, né, dentre o VAB, né, o valor adicionado bruto do estado, aqui por quase 10%. Provavelmente deve ter subido um pouco mais, porque os serviços e a indústria não cresceram tanto, então, relativamente, o setor agropecuário se avançou em relação aos demais setores. É um estado exportador, com uma balança comercial positiva, tem um conjunto, uma mão de obra especializada muito significativa, acho que é de conhecimento de todos, e tem um viés, pelo menos está caminhando para um viés aqui de inovação com vários polos tecnológicos, alguns muito conhecidos de todos, com grandes empresas aqui que já são instaladas aqui no nossa região. Então, esse é um grande overview do estado do Rio Grande do Sul. Tem uma infraestrutura instalada, em que pese com as suas dificuldades, é uma infraestrutura que ainda é relativamente, em relação ao Brasil, uma infraestrutura razoavelmente bem estruturada. O Porto de Rio Grande, linhas e ramais ferroviários, tem o quinto maior aeroporto internacional do país. Nós vamos aqui abordar um projeto de concessão de aeroportos. Tem um grande potencial de infraestrutura para o transporte hidroviário, ainda mal aproveitado, e ainda uma capacidade de expansão aqui no seu setor de telecomunicações. Então, esse é um grande overview aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a gente está na lógica aqui, sempre colocando que para avançar na competitividade, nós precisamos ter um estado moderno, serviços públicos eficientes e um ambiente de negócios favorável. Para isso, a gente tem oportunidades. Todas as oportunidades, em maior ou menor dimensão, eles são processos de desestatização. Não é só privatização, mas é um processo de passar para o setor privado, que é muito mais eficiente, nós acreditamos piamente nisso, muito mais eficiente que o setor público, passar a gestão, a operação, a manutenção dos serviços públicos. Não esquecendo da regulação do setor privado, do setor público, mas todos os nossos projetos versam com esse viés em que o setor privado é que vai dar a linha, que vai prestar o serviço público, um serviço público, mas não estatal. Uma grande confusão que todos vocês aqui devem saber, que existe tanto na teoria, mas principalmente no senso comum. O que é público não significa que seja estatal, muito pelo contrário. Nós precisamos que seja público e não estatal. Então, o que a gente fala que são as oportunidades? São os nossos grandes projetos que estão na carteira. Aqui, se a gente olhar esse mapa, são 17 projetos, como eu falei, de vários tipos, né? Tanto projetos de privatização, quanto de concessões e parcerias público-privadas, que estão sobre o guarda-chuva da Secretaria de Parcerias. Então, a gente conduz esse processo, obviamente, com outras secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, sob a liderança do governador, mas a gente acredita piamente
no sucesso desses projetos. Do lado das privatizações, a nossa companhia de energia elétrica, que eu vou detalhar um pouco mais o status de cada uma delas e explicar por que nós temos 3 empresas aqui. A Sulgás, que é a companhia de gás natural, a CRM, que é a nossa companhia Rio Grande de Mineração, e mais recentemente, anunciado pelo governador, um processo inédito de privatização da companhia de saneamento do estado do Rio Grande do Sul. E também um pacote de concessões e PPPs de estradas, a rodoviária de Porto Alegre, o Cais Mauá, que é um ativo bem interessante, rodovias, zoológico e por aí vai. Então, vou fazer um grande overview aqui e depois, obviamente, a gente pode explorar conforme o interesse de quem nos assiste aqui, cada um desses projetos. Lembrando que a gente tem o apoio também do BNDES, BID, o PPI, que é o Programa de Promoção de Investimentos do Governo Federal, e do BRDE, justamente para dar legitimidade, eficiência e profissionalismo na estruturação desses projetos. Iniciando pelos processos de privatização, talvez o mais conhecido deles é a privatização da CE, ou a C3E, para quem não é daqui, né? O Rio Grande do Sul a gente fala CE, é a companhia aqui de distribuição. A opção do estado do Rio Grande do Sul foi cindir a distribuição de energia, da geração de energia, da transmissão de energia, isso tudo visando a ampliação do valor do ativo, né? Maximização do valor do ativo, e também do ponto de vista de processo de privatização, facilitar o processo, né? A gente, se privatizasse tudo como um grande conglomerado, reduziria a competição e talvez tivéssemos mais dificuldade. A gente já fez o processo de privatização, o primeiro processo aqui, o leilão, ocorreu em março de 2021, foi vencido por uma empresa brasileira, a Equatorial Energia, que é uma empresa brasileira especializada em recuperação, principalmente de setores de empresas de energia com dificuldades, que é o caso da CE, e a gente deve fazer a troca de chaves, né? Deve fazer a efetiva passagem da gestão pública para a privada até o final deste mês de junho, mais tardar início do mês de julho, quando os 72 municípios que hoje abarcam a CE Distribuição com mais de 1.700.000 clientes, passarão a ter o seu serviço de energia elétrica realizado por uma empresa privada e certamente obtendo os grandes benefícios que a gente tem a partir desse processo. Todos nós sabemos as enormes dificuldades que uma empresa pública tem em prestar serviço. Esse projeto também foi realizado com o apoio do BNDES. A segunda empresa aqui da nossa carteira, e aqui tem um rol, até na linha do tempo, no processo de privatização, é a CE Transmissora. Ela é, obviamente, uma CE, em que pese também uma companhia de energia elétrica. Ela trata da transmissão de energia, né? São mais de 56 subestações, com uma potência mais de 10 mil megawatts, além de operar outras 18 unidades. Então, essa é um breve diagnóstico aí da CE Transmissora. E o processo de privatização já tem data marcada, né? Vai ser para o final de junho de 2021. É um ativo que nós consideramos que tem uma extrema visibilidade e interesse do setor privado. A gente deve ter aí, esperamos, mais de 10 interessados, com um valor de venda prevista de 1,7 bilhão de valor mínimo, isso sem contar, 1,7 bilhão só de outorga para o Estado, sem contar os investimentos bilionários que certamente a empresa privada fará para ampliar a estrutura de transmissão na energia elétrica do Estado do Rio Grande do Sul. E a última empresa do grupo CE é a CE Geração, a geradora, que tem na sua estrutura aqui um total de geração de mais de 1.253 mil megawatts, incluindo geração própria e participação em outros projetos. Também é um processo com parceria do BNDES, só que esse edital de privatização, ele hoje está previsto para o final do segundo semestre de 2021, porque aqui a gente pode debater um pouco mais, mas é que tem algumas questões regulatórias que dependem da ANEEL, que ainda precisam ser vencidas antes de colocar esse ativo a mercado, fazer o processo de privatização. Então, a gente completa com essas 3, CE Distribuidora, Transmissora e Geradora, o conjunto de empresas CE e, finalmente, o Estado do Rio Grande do Sul não terá mais uma empresa de energia pública. Teremos as 3 empresas, né, hoje operando no Estado do Rio Grande do Sul, privadas, com todos os benefícios que a gente tem disso, sem contar, obviamente, aporte de recursos para o acionista, que é o Estado do Rio Grande do Sul. Também na nossa carteira, no cronograma de privatizações, está a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul,
a Companhia de Gás Natural, que é uma empresa extremamente enxuta, ela tem a sua eficácia, porém ela não tem capacidade de investimento para expandir sua rede. Hoje, uma rede de gás natural canalizada para 42 municípios. Também um processo de privatização conduzido pelo BNDES, e esse edital está previsto para o mês de agosto, né? Então deve se concretizar esse processo, o edital no mês de agosto, com o leilão no mês de setembro. Lembrando que a Sulgás ela é 51% do Estado do Rio Grande do Sul, que é o acionista controlador, mas 49% da empresa é hoje da Gaspetro. A Gaspetro, que é uma subsidiária da Petrobras, que também, né, ainda bem, está em processo de privatização. Então, os processos devem acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, e até o final do ano não teremos nenhum percentual de ações da Sulgás nas mãos do setor público. Todo o capital da empresa será do setor privado após a privatização por parte do Estado, da sua fatia, e da Gaspetro, Petrobras, da fatia que cabe a eles. Por fim, no penúltimo ativo aqui no processo de privatizações da CRM, esse é um processo um pouco mais complicado, porque a CRM ela depende ainda de contratos que ela está disputando no mercado com a CGTE, então ainda não tem um processo de privatização e um cronograma definido, mas ele está sim na nossa carteira de privatizações. Em breve esperamos ter novidades. E por fim, aquele que talvez suscite o maior debate público hoje, eu acho que a questão da CE e a Sulgás já foi vencido, o debate público, é o processo de privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento, da Corsã, um projeto que a gente acredita muito, não só porque a gente tem certeza que a empresa privada poderá sim prestar um melhor serviço e vencer uma barreira que nós enxergamos aqui, que a gente considera até vexatória, né? Que somente 16,3% do esgoto nos municípios em que a Corsã atua é tratado, e a gente precisa cumprir com o novo marco de saneamento a universalização desse serviço, o que requeriria um investimento de R$1 bilhão ao ano nos próximos 10 anos, o que a Corsã não possui, o setor público não possui. Então, a gente acredita que esse é um processo que tem que ser levado a cabo. A gente tem uma discussão pública ainda importante a ser feita com os municípios e com a classe política, mas a gente acredita que ele vai ser bem sucedido, inclusive num processo que não vai ser um processo normal, trivial de privatização. A gente acredita num processo de IPO, de abertura de capital, mantendo um percentual que não torne o Estado controlador, um percentual na mão do Estado e dos municípios, mas sim mantendo com o controle e a gestão privada da Corsã. Do lado das concessões, né, a gente já tem um outro conjunto de projetos, lembrando que privatização eu entrego o ativo para o privado, o Estado não tem mais ingerência sobre ele, e na concessão eu cedo, eu faço um contrato de longo prazo e os ativos continuam sob a gestão do Estado, retornando ao final da concessão para o Estado. Então, não confundir com o processo de privatização. Nós já tivemos um leilão bem sucedido no final do ano passado da REC 287, com um deságio de mais de 50% e assinatura do contrato previsto para o final deste mês, de junho, um investimento aí na região de 2,7 bilhões de reais ao longo de 30 anos, sendo 1 bilhão somente nos primeiros 5 anos da concessão. Então, já foi um processo bem sucedido e estamos em vias de assinatura de contrato. A segunda fase do processo de concessão de rodovias, certamente a concessão de rodovias na nossa carteira é o projeto com maior volume de investimentos, né? Nós vimos ali na 287, são 2,7 bilhões de reais de investimentos. Aqui, esses mais de 1.131 quilômetros de rodovias remontam investimentos nas rodovias, em ampliações, melhorias do traçado, terceiras faixas, viadutos, triplicações, de 10,6 bilhões de reais, então são quase 15 bilhões de reais de investimentos em rodovias, sendo 3,9 bi nos primeiros 5 anos desse projeto. Também um projeto com modelagem com apoio do BNDES. A gente vê aqui no mapinha aqui as estradas que estão sendo estruturadas para a concessão. Lembrando que essa estrada do meio, 287, já foi concedida. E a publicação do edital está prevista para setembro deste ano, com o leilão previsto para o final do ano. Esse a gente acredita que é um projeto que vai gerar um salto na infraestrutura rodoviária do Estado do Rio Grande do Sul, trazendo o Estado do Rio Grande do Sul hoje do ranking de competitividade
no que diz respeito à infraestrutura rodoviária, do 18º lugar para o 7º. Nós ainda temos que vencer um pouco do ranço histórico do Estado do Rio Grande do Sul com relação a rodovias concedidas, né? A gente ainda quer, sonha com rodovias de nível de São Paulo, do Estado de São Paulo ou do exterior, sem pagar tarifa de pedágio. Isso em nenhum lugar do mundo, ou raríssimos lugares do mundo, conseguem fazer esse tipo de processo. O processo é via praça de pedágio, mas a gente acredita que a gente vai vencer a discussão pública porque os benefícios são incalculáveis. Só um parênteses, a EGR, a empresa gaúcha de rodovias, que finalmente, por definição do governador, será extinta ao final desse processo, foi um erro histórico que o Estado do Rio Grande do Sul teve ao criá-la, duplicou em 9 anos de existência 7 quilômetros. Em 9 anos, 7 quilômetros. O nosso projeto duplicaria 300 quilômetros em 5 anos e 700 quilômetros em 30 anos. Então, não precisamos nem aqui fazer muita matemática para ver o quão benéfico será um processo de concessões, mas, claro, é um processo polêmico que suscita muita discussão, porque ainda a gente tem que vencer essa discussão em relação à tarifa de pedágio versus os investimentos. Aqui também alguns outros projetos, né, com volume de investimentos menor, mas também na linha da concessão para a iniciativa privada. É o nosso parque zoológico, investimentos de 70 milhões de reais previstos para a concessionária privada. Aqui a gente acredita muito, né? A gente viaja pelo mundo, vai em vários zoológicos, tem o zoológico de Gramado, que é perto da gente, o nosso zoológico de São Paulo, o zoológico do Rio de Janeiro, recentemente concedido, nós achamos maravilhoso. E aí, quando a gente vem para o nosso, a gente acha que o nosso tem que ser administrado pelo setor público, não faz sentido. Então, nós vamos sim colocar, em breve deve ser publicado o edital, ainda nesse mês de junho, para a concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, e aí sim, dando um salto na prestação de serviço desse projeto. A Estação Rodoviária de Porto Alegre é um projeto que também vem sendo discutido há muito tempo, o edital já está na rua e o leilão é previsto para o dia 26 de agosto de 2021, um projeto que a gente daria um salto de qualidade na Estação Rodoviária de Porto Alegre, uma concessão de 25 anos também, está dentro da nossa carteira, então também é um projeto que dialoga com a questão de infraestrutura pública no Estado. Uma PPP, aqui eu falo uma PPP, porque haverá contraprestação pública de recursos do Tesouro para uma PPP prisional no município de Erechim, um presídio para mais de 1.125 apenados, aí um presídio decente, né? Não é uma masmorra, como existem hoje os presídios administrados pelo setor público, um presídio administrado pelo setor privado. É uma discussão também complicada, a gente sabe das dificuldades que existem no setor, na discussão pública de um presídio privado, mas a gente acredita também muito nesse processo, inclusive como um projeto que vai ser uma laranja de amostra para a gente avançar na modelagem de PPPs prisionais no estado do Rio Grande do Sul, tendo esse de Erechim o primeiro, uma modelagem que ainda está em estudos em parceria com o PPI, BNDES e BID, para o segundo trimestre de 2022. Aqui a PPP da Corsã, que ela está agora sob discussão em função do IPO, mas ele também estava sendo costurado junto com o BNDES para fazer uma parceria público-privada para as regiões do estado. Provavelmente ela vai ser absorvido pelo processo de IPO. A gente está discutindo isso ainda dependendo do sucesso do IPO ou não, mas ele continua o seu processo de estruturação. O Cais Mauá, para quem é de Porto Alegre, conhece, a gente brinca, parece que tem um sapo enterrado naquele local, porque é um local que todas as grandes cidades do mundo que conseguiram revitalizar os seus portos se tornou uma âncora do ponto de vista turístico, e Porto Alegre há 30, 40 anos tenta fazer essa discussão. Finalmente, até por uma coragem do governador de ter rescindido um processo que não foi bem sucedido, iniciado há mais de 10 anos atrás, colocou na nossa carteira para fazer uma concessão para o setor privado da exploração desse ativo, que é uma discussão muito complexa, porque ele é um ativo imobiliário, mas também é um ativo cultural, também é um ativo social, então ele tem que dialogar com a cidade, mas a gente acredita, a gente tem uma foto aqui, uma maquete do Embarcadeiro, que é um projeto piloto que está sendo desenvolvido lá, a gente acredita muito que esse possa ser um projeto modelo para o país em relação a um ativo imobiliário, turístico e econômico
Então, a gente já tem um projeto também com apoio do BNDES em discussão, com edital previsto para janeiro do ano de 2022. Parques também, né? O Estado do Rio Grande do Sul está nessa onda de parques ambientais, que faz todo sentido. O governo federal já tem colocado a mercado a concessão de parques, né? Os aparados da Serra recentemente foram um sucesso e a gente tem aqui na nossa carteira 7 parques que a gente também está colocando, estruturando os projetos para até o final do ano fazer o edital. Parque do Caracol, mais conhecido deles, e Canela, o Jardim Botânico de Porto Alegre, o Parque Estadual de Tainhas, que são híbrido, que é a privatização do Trenzur, que é uma empresa federal, né? O Trenzur é uma empresa federal, porém a concessão é uma concessão estadual. Então, nós estamos trabalhando em parceria com o BNDES e o PPI para fazer a privatização dessa empresa com a concessão para um novo operador privado dessa linha de 40 sobre a região metropolitana de Porto Alegre. É um projeto complexo, até porque o Trenzurb é extremamente deficitário, mas a gente está caminhando bem nesse projeto. Encerrando aqui, né, já que eu falei demais, mas a carteira é extensa e a gente tem muito orgulho dela, porque é uma carteira muito, muito grande. Todas as informações que eu coloquei aqui estão no site parcerias.rs.gov. Podem acessar lá, tem os nossos contatos, tem todas as explicações, as notícias atualizadas. A análise, justamente porque a gente sabe que, por exemplo, quem vai olhar o jurídico de uma empresa vai olhar qual é o escritório de advocacia que está estruturando esse projeto. E o escritório de advocacia, com a sua credibilidade, ele acaba agregando valor ao nosso projeto. Então, todos os projetos, aqui eu poderia enumerar os nossos parceiros, os consórcios, mas basta a gente analisar pelo site do BNDES e quem tem interesse em entrar nos data room dos projetos para enxergar escritórios de advocacia bem conceituados, empresas de consultoria bem conceituadas, bancos de investimento que fazem essa relação com o mercado, ou seja, a gente tem essa tranquilidade que gente do ramo, também do setor privado, acaba estruturando o projeto e dando credibilidade ao processo de privatização ou de concessão. Com relação à questão da dinâmica, Eduardo, isso é um outro ponto importante. Quando eu falo de 30 anos, isso é muito longo prazo, cada vez mais. Por isso que os instrumentos jurídicos atuais desses processos de concessão, eles estão tem que ser cada vez mais flexíveis. E o Estado coloca editais também cada vez mais flexíveis. Existia a ideia do passado, por exemplo, de fixar valores máximos de tarifa quando o serviço não fosse público. Determinar para o privado quais são os investimentos que ele tem que fazer. Não, o Estado ele tem que dar flexibilidade para o privado. Não sou eu que vou dizer para o parceiro privado o que ele tem que colocar num parque para se rentabilizar. Ele vai ter que explorar. Eu não sei se no Cais Mauá faz sentido colocar um aquário, faz sentido colocar um espaço cultural, faz sentido colocar um supermercado. Não é o setor público que vai ter que dizer, mas ele vai ter que, é o privado que vai ter que dizer. O setor público ele simplesmente tem que regular, obviamente ele tem responsabilidades com relação a isso, tem que autorizar aquele tipo de serviço, mas não é ele que tem que dizer o que vai ser feito. Então, o grande segredo nisso, eu diria que são 2. Flexibilidade nos investimentos, não é eu que tenho que dizer para o setor privado o que o setor privado pode fazer para ganhar dinheiro, e uma possibilidade de revisão periódica desse projeto. Eventualmente, ele tem que fazer uma discussão que lá atrás ele não se deu conta, ele tem que botar abaixo alguma estrutura pública e fazer em outro lugar. Surgir uma oportunidade, por exemplo, de cobrança de tarifa por free flow, que é uma discussão agora. Eu não tenho como dizer agora como é que vai ser, mas daqui a 2, 3 anos ele vai existir. Daqui a pouco não exista mais cancela de pedágio. Então, os contratos que nós estamos estruturando, eles prevêem essa flexibilidade, e é fundamental, porque justamente daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, nós não sabemos como é que vai estar o mundo. Mas a gente sabe que o parceiro privado tem muito mais capacidade de se adaptar à mudança do que o setor público. Por isso, a importância, mais uma vez, de fazer esse processo de concessões e de privatizações. Secretário, eu queria entrar na parte das rodovias aí que foram anunciadas, aí, se eu não me engano, 1.131 quilômetros que vão ser concedidos. A gente já tem um projeto aí, e aí colocasse um número de que o Rio Grande do Sul em infraestrutura subiria aí quase 10 posições no ranking, porque melhoraria o seu modal, e a gente vê aí como as rodovias elas estão muito ruins aqui no estado.
já o primeiro projeto, que eu acho que é a SACIR, que é a espanhola, a quarta maior do mundo, que já entrou e ganhou a concessão, acho que é a 287. Então, como é que estão sendo esses projetos estruturados e se existe existe algum roadshow? Porque aí vamos trazer para a linguagem do mercado privado com o público. Existe um roadshow para apresentar para as concessionárias, se manda os projetos? Como é que funciona para se entender como é que é esse projeto? Vamos lá, então essa é importante até do ponto de vista prático. Claro, agora recentemente trouxeste a SACIR, uma empresa espanhola, a primeira rodovia que eles vão operar no Brasil é aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem sido eu estou muito satisfeito aí com o processo que a SACIR tem feito, ela é uma empresa muito séria e está muito engajada em dar certa concessão. Só para vocês terem noção, eles têm que aplicar R$1 bilhão em 5 anos em duplicações na rodovia. Imagina o estado do Rio Grande do Sul, em uma rodovia, aplicar R$1 bilhão. Nunca aconteceria. Basta usar... Ela era administrada pela IGR, 7 quilômetros em 9 anos. Eles vão duplicar 200 quilômetros ao longo de toda a concessão. Então, obviamente, tem grande ganho. Qual é agora o processo? A gente primeiro encerra a modelagem de discussões das concessões e, para isso, o setor privado precisa enxergar 3 grandes variáveis. Quais são os investimentos, CAPEX e OPEX, que eles vão ter que fazer? Localização de praças de pedágio e tarifa. Isso é uma equação, né, desses 3 P's. Quanto maior o investimento, maior o volume de tráfego ou maior a tarifa, isso se combina. Esse processo a gente pretende encerrar agora até mais tardar final do mês de agosto. Então, nós ainda temos mais 2 meses e meio de discussões, porque isso inclui a discussão pública, política, que envolve a localização de uma praça, o valor da tarifa. Mas antes ainda de fechar o modelo, a gente já abre o Data Room. O que é o Data Room? É uma sala de informações para que qualquer investidor possa ter acesso à modelagem de engenharia, operacional, econômica, jurídica. Esse Data Room ele não é acessível a qualquer pessoa, né? A gente tem, obviamente, tem que pagar para entrar, justamente para a gente ter os investidores qualificados, mas também o BNDES, pela expertise em estruturação de concessões de rodovias, falando no caso de rodovias, que é um caso mais, digamos assim, mais agora na discussão pública, eles fazem esse processo de não só dos players conhecidos, de apresentar o projeto, mas também tentar trazer players de fora. A gente precisa, sim, ampliar a competitividade, trazer mais novas SACIRs da vida, né? Empresas grandes de fora do Brasil, para assumir as nossas rodovias e ampliar a competitividade, em que pese a gente tem tido uma grande competição entre as empresas nacionais, também não pode se reclamar disso, em disputa de tarifa e outorga para os modelos de concessão. Nos processos de privatização, que acontecem, principalmente Sulgás, CE, Corsã, é um processo um pouco mais tradicional, aí mais próximo do setor privado, que é a gente faz os roadshows de apresentação, esses data rooms também ocorrem, mas também há uma relação dos bancos, aí são bancos que nos ajudam a fazer o diálogo com o mercado, e essa relação, o banco ajuda a passar as informações, a definir os interessados e ampliar o mercado. Eventualmente, como vou dar um caso, no caso das concessões de parques, não existem muitos players no mercado brasileiro interessados nesse ativo. Então, o BNDES faz um papel fundamental. Pela sua visão de todos os parques do Brasil, eles estão fomentando players a entrarem nesse mercado, justamente porque a competição, como todo mundo sabe, é benéfico a todos. Quanto mais gente competindo, melhores projetos, mais recursos de ingresso e mais o serviço público, o serviço, né, que no caso acaba sendo público, é bem feito. Então, a gente tem esse fomento, por isso a importância do BNDES, por ter esse lado público e também privado, fomentando o setor privado a entrar nos projetos, dando informações, dando credibilidade e até muitas vezes orientando aqueles que não estão acostumados a processo de concessão a como eles têm que entrar e como eles podem fazer para entrar num novo mercado, como esse que eu falei de parques, que é um mercado novo que está se abrindo e a gente acredita muito nele também.
A gente tem recebido aqui lhe parabenizando aí pela solidez dos projetos, pela gama de projetos que também estão sendo oferecidos. E um dos temas aqui que foi colocado também é a questão dos ativos imobiliários. Aí foi colocado, são 2.400 ativos imobiliários, e a gente vê o mundo hoje, ele tem bastante liquidez. E os fundos de investimento, os investidores estão procurando alternativas para se melhor investir. Fundos imobiliários, aí no Brasil, a gente vê nos últimos, 3, 4 anos, um boom, vários fundos imobiliários surgindo, e assusta a gente ver ainda 2.400 imóveis que não estão sendo utilizados, ou que poderiam não ser utilizados e que poderiam gerar dividendos, gerar renda para o Estado, e eles são hoje passivos e não ativos. Então, de que forma se trabalhar isso? E aí eu vejo uma oportunidade gigantesca. Como é que se gere todos esses... Quem gere isso, quem faz a gestão desses ativos, de que forma se organiza isso. Claro que a gente sabe que dos 2.400 tem ativos que não são tão líquidos, que são lugares que não entrariam num fundo, mas tem outros de um ali, próprio cais, ali, como tu bem falaste, do Porto, teriam oportunidades gigantescas. Como é que é a gestão para esse projeto e se está isso na questão de fazer os fundos imobiliários, de gerir isso, que eu acho que é uma oportunidade gigantesca aí para o Estado? A primeiro passo, eu sempre digo, Eduardo, é o reconhecimento da incapacidade do setor público em gerir ativos imobiliários. Não por falta de boa vontade dos servidores, mas não faz sentido, e o Estado nunca se preparou, ele não tem conhecimento de como gerir e maximizar retornos dos seus ativos. Então, o Cais Mauá é um exemplo, mas se nós olharmos o mapa do Rio Grande do Sul, existem terrenos enormes que só servem para uma coisa hoje, para serem invadidos. E aí, a gente, claro, a gente é totalmente contra isso, mas tu começa a enxergar assim, por que eles estão sendo invadidos? Porque o Estado mal tem capacidade de proteger o seu próprio ativo. Então, o primeiro passo é reconhecer a incapacidade do Estado. Por mais boa vontade que os servidores tenham, não é para isso que o Estado foi criado. O Estado foi criado para prestar serviços. E nem todos os estatais, mas alguns serviços. Então, assim, primeiro ponto, que é reconhecimento, que nós precisamos de um parceiro privado para ajudar a estruturar. Depois disso, a gente sabe que existe uma série de amarras para se desfazer de patrimônios públicos. Qual foi a alternativa que vem sendo construída mais recentemente que facilita o processo por causa das questões jurídicas? É permuta. Se permuta por um presídio, se permuta por uma escola, se permuta por um outro ativo, o que faz sentido. Presídio, né? Faz sentido ter presídio, o setor público vai ter que ter presídio. Faz sentido ter uma escola? Faz sentido ter uma escola? Faz. Faz sentido ter terrenos, como acho que quem é de Porto Alegre sabe, onde funcionava a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, o ginásio da Brigada, ali num terreno altissimamente bem valorizado, bem localizado na cidade de Porto Alegre, não faz sentido. Então, a permuta se avançou, mas ainda a gente tem extrema dificuldade da alienação direta, que é a venda. Até porque, Eduardo, também, vender, tem que olhar do lado, nós vamos vender, ok, tem um benefício que o privado vai fazer um melhor uso, mas esse dinheiro vai acabar caindo no caixa do Estado, não vai fazer tanta diferença. Então, como é que eu maximizo esse ganho? Talvez criando um fundo imobiliário, colocando esses ativos em carteira e gerando um fluxo de receita para o Estado. Só que, mais uma vez, o setor público não tem nenhuma condição de estruturar. São Paulo, o Estado de São Paulo é um exemplo dentro do setor público de boa gestão de ativos, por isso que a gente precisa ter um parceiro que enxergue quais são os ativos que têm um valor de mercado, que possam ter potencial de criar um fundo, por exemplo, imobiliário. Hoje, com essa questão até, por mais que a pandemia esteja afetando alguns setores, o setor imobiliário não é um setor que está sendo tão afetado, então tem um potencial de crescimento do valor desses ativos, então talvez é um momento propício. Agora, realmente, é uma dificuldade grande por uma série de questões de amarras, muitas vezes não se tem nem informações precisas dos imóveis, mas a gente precisa sim avançar. O primeiro passo que o Estado definiu é os ativos da CE. O CE está privatizando, vai receber os ativos e vai fazer a alienação desses imóveis. Quase R$500 bilhão deve ser colocado no mercado aí nos próximos meses, assim que a gente conseguir fazer
finalmente a privatização da CE, só para dar um exemplo aqui para quem nos assiste. Bom, secretário, a gente está chegando aqui quase no final da nossa live, mas eu vou fazer a última pergunta relacionada à questão da privatização da Corsã, do processo que está sendo encaminhado aí para a Assembleia, é a grande discussão no momento aqui no Estado. E aí existem alguns pontos, do tipo, a gente sabe, primeiro, a incapacidade da Corsã atualmente de fazer os investimentos necessários do marco legal do saneamento, e por isso que está sendo colocado esse projeto. E como fazer para consolidar um projeto, porque eu vi alguns projetos sobre a questão de regiões, de como trazer a questão, porque municípios menores, como é que vão ser agregados em relação a municípios que tenham que tenham melhor atratividade, vamos dizer assim, para o investidor. Como contemplar isso, como isso tudo está contemplado nesse projeto, porque a gente sabe que coloca a água, ela vai vir para a sociedade, mas como tu bem colocasse, não quer dizer que o serviço público tem que ser provido por um agente público, e sim a água ela vai continuar sendo provida certamente de uma melhor forma, com um custo melhor. Mas como também criar um modelo, e aí como se abrange municípios menores, pouco atrativos, com municípios mais atrativos, como é que vocês fizeram isso? Esse é o grande desafio do momento, Eduardo. Assim, primeiro, a gente tem que acabar com aquela narrativa que se privatiza a água, né? O que a gente está privatizando é uma empresa que capta, distribui a água e faz tratamento de esgoto. Ou seja, isso, assim, acho que esse é até um ponto já que a gente pacífico de discussão, já se entendeu que essa narrativa falsa que não é a privatização da água. Agora, realmente, por ser um bem, né, eles prestarem um serviço público de caráter essencial, que é a água e tratamento de esgoto, existe a preocupação por parte dos municípios. Se eu olhar do ponto de vista de lucratividade, e aí por isso que a gente até entende que o Estado possa manter uma participação, sem a gestão, mas uma participação, e claro, sempre com a regulação do serviço. Se eu olho do ponto de vista simplesmente da lucratividade, a empresa prestaria serviço somente naqueles municípios que têm maior retorno. E a gente sabe que alguns municípios têm um prejuízo na sua operação, né? Porque custa muito caro fazer isso. Então, qual é o segredo e qual é a discussão? É fazer não que a privatização seja por regiões, mas é fazer a regionalização da prestação de serviço, ou seja, que se obrigue a empresa privada, claro, tentando mitigar a influência de regulação que reduza e acabe gerando o não interesse do setor privado na empresa, mas tentar fazer com isso. Olha, uma região específica, a gente precisa que seja atendida. Tem alguns municípios que geram receita e são superavitários e outros que não são. Então, ele precisa ser atendido como um bloco. Ou seja, é a visão de atender um bloco. Então, tu vai acabar levando aquela laranja mais bonita e aquela não tão bonita e aquela mais passadinha. Então, assim, tu precisa ter essa visão. E aí, realmente, a gente acredita piamente que somente através da privatização para melhorar os serviços, mas a gente sabe que existe a preocupação do município do interior, do prefeito do interior, das lideranças do município pequeno, geralmente os municípios pequenos e aqueles mais distantes dos grandes centros urbanos, acabem tendo o prejuízo na prestação de serviço. Em que pese, né, e aí é uma preocupação que a gente tem também que não é devida, porque existem contratos e os municípios, e a gente se propõe a renovar os contratos da concessão, fazer esse IPO com o contrato vigente por 30, 35, 40 anos, para que a empresa realmente preste o serviço de água e tratamento do esgoto. Mas a ideia, claro que daqui a 30 e 40 anos terá que ser discutido de novo, mas a ideia é que se faça por blocos, justamente para que haja interesse do setor privado em fazer a contratação daquele bloco único e os municípios menores acabem não gerando prejuízo. Mas eu reforço, é uma discussão extremamente importante, não é simplória, não é simples. Acho que todos os interessados precisam, e que tenham conhecimento, precisam se envolver nesse tema, porque nós precisamos vencer a discussão, definir o melhor modelo, tanto para o setor público, no caso da prestação de serviço, quanto para o setor privado na sua rentabilidade, porque a gente acredita que não há alternativa para a universalização do serviço de água, e principalmente do esgoto, a privatização
Corsã é algo inexorável, é inadiável, ele precisa acontecer sob pena de prejuízos grandes ao setor de saneamento e, ao fim e ao cabo, à qualidade de vida dos gaúchos, né? Não ter água e não ter esgoto tratado prejudica simplesmente aos gaúchos. Por isso que a gente acredita que esse debate ele precisa avançar, não é um debate simples, a alternativa que a gente coloca é a regionalização dos serviços, mas a gente sabe que as próximas semanas serão decisivas para esse debate. Secretário, bom, nós aqui nesse ano de 2021 estaremos focados e continuaremos focados na retomada sustentável e segura das atividades econômicas e também muito nos processos de melhoria da infraestrutura através das PPPs, concessões e privatizações, que a gente acredita que é um grande gargalo e também uma grande oportunidade para o Rio Grande do Sul crescer no ranking e trazer investimentos, trazer desenvolvimento econômico e social. Então, por isso, muito importante poder ouvir todos esses projetos, nos colocar à disposição sempre para que possa fazer essa interlocução entre o público e privado. Nós sabemos ali das dificuldades e a gente sabe que tem que ter o privado, tem que ajudar e tem que estar mais presente nesses projetos. E claro, tem muitos interesses aí nesses projetos, então eu acho que é bem importante o que está sendo feito. Quero lhe parabenizar por todo esse trabalho, nos colocar à disposição e já lhe agradecendo novamente, já lhe passando para as suas considerações finais. Primeiramente, então, assim, quero agradecer muito esse espaço, Eduardo, já te conheço os vários participantes aí, colegas que são do LIDE. É fundamental instituições como o LIDE que possam se envolver nesse tipo de discussão. O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem que retomar, eu diria, no mínimo 20 anos de atraso nesses processos de privatização e de concessão. O Estado perdeu muito em competitividade para outros estados, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até estados, Eduardo, que são governados, às vezes, por partidos que talvez não sejam tão, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, não sejam críticos ao processo de concessão. Eu dou o exemplo de Piauí e Bahia, que estão anos-luz na nossa frente, porque não é uma discussão ideológica. Sabe muito bem, o Wellington Dias, governador do Piauí, o Piauí está muito na frente do Estado do Rio Grande do Sul. Não há ranço ideológico sobre esse assunto. Aqui que nós somos um pouco mais bairristas e de disputa de Grenal, mas esse processo ele não é um processo que nós não estamos avançando, nós estamos retomando 20 anos de atraso nesse processo. Então, privatizando a CE, que já deveria ter sido privatizada lá atrás novamente. Então, assim, tudo isso a gente já está, infelizmente, regressando do passado, mas faz parte do debate público. Então, a gente acredita muito nesse processo. A gente precisa que instituições como o LIDE e outras instituições nos ajudem a fazer esse debate público, demonstrar os benefícios para a sociedade, de um modo geral, desse tipo de projeto. E então, a gente está sempre à disposição aqui, por parte do governo, para qualquer tipo de discussão e debate, porque a gente considera fundamental, porque não tem, demonstrando os benefícios, não tem como ser contra, exceto se alguém não tem algum outro interesse. Então, é fundamental a gente apresentar esses projetos. A gente acredita muito, até o final do ano, vários projetos sairão da carteira, irão ao mercado, e a gente tem muita expectativa, esperança e otimismo que até o final de 2022 a gente entregue uma grande parte dos serviços públicos e dos ativos para a iniciativa privada e comece uma nova página para o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez agradeço aí, boa noite a todos e meu contato aí sempre à disposição. Secretário Leonardo Busato, muito obrigado. Certamente pode contar conosco. Agradeço a todos que estiveram nos acompanhando aqui nesse final de tarde, dizendo para não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar os vídeos e ativar as notificações para acompanhar a nossa programação especial de toda semana. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigado. Até logo.